Quero saudar meus queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos fazer aqui um vídeo para apresentar aos nossos queridos irmãos de várias denominações, irmãos sinceros que têm buscado conhecer a verdade bíblica e assim se firmar na mesma. Recebi alguns textos bíblicos recentemente de um irmão que ele estava apresentando por meio desses textos bíblicos a anulação da lei, onde não se precisa mais guardar a lei mosaica. Amados, a lei que muitos dizem que é a lei de Moisés não é lei de Moisés. Moisés recebeu a lei de Deus. Ele apenas escreveu, certo? Ele apenas escreveu e repassou para o povo de Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia se chamam Pentateuco, certo? E ali é considerada a lei, porque é instrução de Deus para o seu povo. Então, o irmão, ele apresentou o texto bíblico de Romanos capítulo 6 e vamos estudar para entendermos o que o Senhor quer nos falar por meio dos textos bíblicos. Lembrando, quem escreveu o livro de Romanos foi o apóstolo Paulo, certo? Então ele alega no capítulo 6 de Romanos, capítulo 6, versículo 14 a 16, vamos fazer a leitura. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É o que a maior parte dos cristãos dizem hoje, que não precisa seguir a lei, porque estamos seguindo a graça. Certo? A graça sabemos que é Jesus, mas a graça anula a lei. Mas vamos continuar o texto aqui. E daí, verso 15: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Olha, o texto, ele fala e explica. Então, por que havemos de pecar? Porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Aí o texto dá a resposta: de modo nenhum. Verso 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O texto aqui, ele não dá aval para se anular a lei. Pelo contrário, ele fortalece a questão da obediência. Mas tem outro texto que esse irmão também passou. Aqui já foi outro. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O texto aqui, ele está dizendo que a lei não precisa se guardar de forma alguma. O texto aqui está apresentando o fim como finalidade e não como objetivo, que não se deva mais guardar ou observar. Aqui é a finalidade. A lei nos leva a Cristo Jesus. Veja que é a mesma carta de Romanos, certo? Mas logo vamos examinar vários textos aqui. Então, no livro de Gálatas, capítulo 5, o irmão também mandou esse texto. Capítulo 5, verso 18. E aqui diz: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, eu não estou debaixo da lei. Então, ele apresenta esses textos
para dizer que a lei não se deve ser mais guardada, não deve ser mais observada. Então, a lei e a graça, ela devem se separar? Não. A lei é exatamente a transcrição do caráter de Deus. Elas têm que andar de mãos dadas. Como é que um filho vai apresentar ao pai que o ama se não é obediente a ele? Se a lei me desobriga a questão se não guardar a lei, me desobriga me mostra que eu deva seguir tudo de todo jeito, então, como vou apresentar que algo é pecado, que algo é errado, se não há lei? Então, se não há lei, se não precisa se guardar a lei, então adultério não é errado, roubar não é errado, matar não é errado, mentir não é errado. Eu posso guardar qualquer dia, como a Bíblia apresenta que o sábado deve ser observado como dia santo. Então eu posso guardar qualquer dia, eu estou desobrigado de tudo. Será que é assim? Vamos ver, o próprio apóstolo Paulo, ele vai apresentar o que ele quis dizer em cada capítulo. O capítulo 6 não está nos desobrigando de guardar a lei de Deus. Então, o que foi que Jesus cumpriu na cruz? Na cruz, como muitos dizem, ele aboliu. Vamos lá, abra sua Bíblia aí em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Vamos estudar profundamente aqui as Escrituras Sagradas. Então, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 15. Veja o que é que o apóstolo Paulo, ele que escreveu a carta aos Efésios também, certo? Estamos tratando aqui do mesmo escritor. Aqui diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, verso 16, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A lei que Paulo está dizendo aqui é a lei cerimonial, onde o cordeiro era o símbolo de Jesus, que era oferecido no santuário, onde era necessário confessar os pecados sobre aquele animal, e ali o próprio pecador o matava, e o sangue do cordeiro era derramado exatamente no lugar santo e o santíssimo do santuário, simbolizando o sangue de Jesus, que estava sendo derramado sobre exatamente o pecador, para a remissão dos seus pecados. Então, o texto bíblico aqui está dizendo que na cruz do Calvário foi abolido, eu não vou utilizar mais a questão do abolir, mas se cumpriu. O que antes era sombra, agora se tornou realidade. O antitipo se encontra agora com o antítipo, Jesus Cristo. O cordeiro, que era símbolo, agora está junto do cordeiro, que é a realidade. Onde o próprio apóstolo João, quando viu, em João 1, verso 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o texto bíblico aqui de Efésios, como já estamos com a Bíblia aberta em Efésios, vamos ler o versículo 8, 9 e 10.
do capítulo 2. E aqui nós lemos: porque pela graça sois salvos. Quem é a graça? Jesus. Mediante a fé. Isso é a confiança. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se eu não preciso guardar mandamentos, então vai ser por meio das obras. E alguns falam, mas as obras da lei e tal, sim. Tem muitos que buscam seguir os mandamentos, mas não entregou a vida a Jesus. E como eu posso ser obediente se eu não entreguei a vida ainda ao Mestre? Então, para eu me tornar obediente à lei de Deus, a minha vida tem que estar entregue ao Mestre, a Jesus Cristo. Então, olha o que o versículo 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, como eu vou apresentar boas obras se eu não obedeço à lei? Se eu não guardo os mandamentos de Deus? Se eu sou desobediente a Deus? Me diga aí. Sem lei não há pecado. Aí agora vamos voltar para Romanos. Vamos lá para Romanos. Eu quero que você, junto comigo aqui, leia Romanos 2, versículo 13. E aqui nós lemos: porque os simples ouvidores da lei, olha, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Então, nós não devemos ser somente ouvintes, mas sim praticantes. E Tiago, capítulo 2, verso 22, fala isso. Então, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha o que o texto bíblico está dizendo, vou repeti-lo sem pausa agora. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Entregou a vida a Jesus, está em dia com a lei de Deus, então esses vão ser justificados. É o apóstolo Paulo, gente. Olha, eu estou no livro de Romanos. Vamos ver o que é que o próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 3, 31. Capítulo 3, 31. O apóstolo Paulo diz aqui, anulamos, pois, a lei pela fé. Então, eu posso anular a lei de Deus pela fé? E o próprio texto responde, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém? É o apóstolo Paulo, ele não pode se contradizer, nenhum dos seus discípulos, nenhum dos escritos da Bíblia Sagrada, ele pode se contradizer não, meus amados. Ele não pode dizer, não, mas ele era um ser humano ele é falho, é pecador, gosta de mentir um pouquinho. Ei, tira isso da tua mente. A palavra de Deus, ela não pode se contradizer, que é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Mas foi o homem que escreveu. Ei, homens santos guiados pelo Espírito Santo de Deus, como fala 1 Pedro 1:21, certo? Então, homens santos porque se separaram, abandonaram o pecado e escreveram, foram guiados pelo Espírito Santo de Deus para escrever a sua palavra. Então, meus amados, Deus, ele não se contradiz. Ele não pode dizer algo aqui e lá na frente ele anular, de forma nenhuma. Então, o próprio Jesus, em Mateus 5,17, abre a sua Bíblia em Mateus 5,17. Mateus 5,17 ele diz: Mateus, capítulo 5. Ele diz: não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Quando Jesus está falando aqui sobre lei e profetas, é sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco, certo? Ali é considerada a lei. E os profetas é todo o Antigo Testamento.
Então ele diz, eu não vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum tio, nenhum jota passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aí? É o texto bíblico, aqui é o próprio Jesus falando. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino de Deus. E aí? Aí o que é que o capítulo 6 de Romanos vem falando? Amados, ele fala do batismo, o verdadeiro batismo. O simbolismo do batismo é comparado à morte e ressurreição de Jesus. Amém? Vamos ler? Olha aqui, o texto já está dizendo, livres do pecado pela graça. Que diremos, pois, permanecemos no pecado? O apóstolo Paulo falando, para que seja a graça mais abundante? A pergunta, aí ele fala, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Nós que para ele morremos. Porque no momento em que você rejeitou o mundo e se entregou a Jesus, você morreu com o pecado. Você não mais está na prática dele porque você se entregou a Jesus. Aí o verso 3 diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. E qual foi o batismo que Jesus aqui aprovou? O batismo que João Batista batizou por meio da imersão, o qual o próprio Jesus disse, ei, batiza-me. Não, mestre, o Senhor é que deve me batizar, João disse. Ele disse, antes, por favor, batize-me, para que se cumpra a justiça. Então, ele deixou como exemplo este batismo. Aí ele aqui diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte. Como é que a pessoa no batismo é sepultada? Quando ele desce as águas por completo. Ali ele está sendo sepultado com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado, como é que ele é ressuscitado? Quando ele sai da água, certo? Dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que é novidade de vida? O velho homem tem que, estar morto. Agora, como 2 Coríntios 5,17 diz, que é uma nova criatura, certo? Então, tem que andar nos passos de Jesus. Verso 5, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Aí algum diz, não, mas se Jesus morreu, foi crucificado, o meu pecado foi crucificado ali com ele e continua pecando. Não, não é assim. Tem um simbolismo, tem as regras a se seguir. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fizeram novas. Então tem que viver uma vida nova. E como é que isso pode acontecer? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e sendo batizado, como a Bíblia mostra que deve ser batizado. Marcos 16,16, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, o texto aqui, vou continuar toda a leitura para que você entenda, e vou chegar no texto o qual a gente já leu. Portanto, quem morreu está justificado do pecado? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Então, se você entregou a vida a Cristo, você está morto para o pecado, mas vivo para Deus.
certo? Você agora tem que andar segundo as orientações de Cristo para a tua vida, e não o mesmo curso do mundo, comendo de tudo, vivendo de todo jeito, porque a Bíblia ensina todas as coisas, até um estilo de vida saudável a se viver. Então, verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. As suas paixões. Como é isso? Então, se eu não sigo segundo a lei de Deus, eu estou seguindo as minhas paixões, os meus desejos carnais. É o que o texto está falando. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, quando está se dizendo que não está debaixo da lei, é quando você está em pecado. Quando você está em pecado, em transgressão, você está debaixo da lei. Mas o texto está dizendo, pois não está debaixo da lei, sim da graça. Então você está em pé de igualdade com a lei. Você está debaixo da graça. Por que debaixo da graça? Porque somos justificados por meio de Jesus. Não é o que eu faço, o que eu penso, o que eu quero ser, que vai fazer com que eu seja salvo. De forma nenhuma. Quando a Bíblia, quando o apóstolo Paulo diz que está debaixo da graça, é porque somos justificados por meio de Jesus Cristo. Então, se eu estou em pecado e transgressão, eu não estou nem com Jesus, e quando for no dia da volta dele, quando chegar o juízo final, saiba, vamos ser condenados, porque não estamos seguindo o que era de seguir a sua lei. Ou seja, primeiro passo é entregar a vida a Jesus, aí você está debaixo da graça. Então, no momento em que eu aceito a sua palavra, a sua lei, então vou ser justificados por meio de Jesus, porque estou seguindo a sua lei e vivendo debaixo da graça que é Jesus Cristo. Então, o verso 15 ele já deixa bem claro. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Aí o texto já dá a resposta: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, do pecado para a morte, porque está desobedecendo, mas da obediência para a justiça, para a vida, porque está obedecendo Jesus Cristo. E o próprio texto, meus amados, continuando aqui, ele apresenta, o apóstolo Paulo apresenta aqui no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se ele próprio está apresentando aqui que o salário do pecado é a morte, então como é que vai ser me apresentado o pecado? É por meio da lei. Olha o que o capítulo 6, a gente acabou de estudar. Vamos para o capítulo 7, verso 7. O próprio apóstolo Paulo fala aqui, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque ele está apresentando a questão carnal e a espiritual. Porque sem lei, olha o que ele diz, está morto o pecado. Está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia. Ele está dizendo, eu vivia antes sem a lei, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado. Então, se o preceito reviveu, o pecado também. E eu morri. E o verso 10 ele diz, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me
enganou e me matou. Porque ele estava ali agora vivendo um conflito entre ele e o Espírito Santo. O Espírito apresentando a ele o que é certo a se fazer, mas ele estava acostumado com os prazeres da carne e agora estava vivendo uma luta ali espiritual. Mas veja o que é que ele fala no versículo 12 do capítulo 7. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Tenho que se explicar? O apóstolo Paulo mesmo está apresentando. Ele está apresentando aqui que o mandamento, no versículo 12, por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ele não está anulando, ele está confirmando. Então não venha com essa de dizer que a lei foi abolida na cruz, porque o que se cumpriu na cruz foi a lei cerimonial, onde o próprio Jesus era simbolizado por meio do cordeiro, por meio dos sacrifícios, certo? Então, mais do que nunca, o apóstolo Paulo confirma, certo? Então, Tiago capítulo 2, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Olha o que é que se fala mais um pouco aqui sobre a lei. Verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, mas, porém, mata, venha a ser transgressor da lei. E o texto diz, falai de tal maneira, e de tal maneira procedeis, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia é Cristo. Então, aqueles que se servirem da lei de Deus como regra de fé e uma norma para praticar na sua vida, a misericórdia estará sobre eles, Jesus Cristo. Mas caso contrário, o próprio texto está dizendo que a lei servirá contra aqueles que rejeitarem ela no juízo final. Então, é claro, amados, muito claro. Tiago capítulo 1, verso 22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros. Não seja só ouvinte, seja praticante da palavra de Deus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz. Pelo contrário, ela tem se ajustado um livro no outro. Não pode a Bíblia Sagrada se contradizer. Não pode de forma nenhuma o Jesus Cristo dizer que a lei dele está em vigor e vir algum apóstolo dizer que não precisa se guardar. O que está acontecendo é uma má compreensão bíblica. Muitas vezes, na sinceridade, o irmão sedento da palavra ouve outro dizer, não, porque se não precisa, tal, eu estudei e é dessa forma. Amados, examinai as Escrituras, como fala João 5,39, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, tudo o que precisamos a gente pode encontrar sim nas Escrituras Sagradas. Está nela. A pessoa de Jesus Cristo é maravilhosa. De forma alguma, meus amados. De forma alguma. Muitos falam que os mandamentos não têm condição de se guardar. Olha o que o evangelista João diz em sua carta, 1 João 5. Capítulo 5, versículos de 1 por diante, há de nos falar. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também
ama ao que dele é nascido. Olha, vamos repetir. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha, você está prestando atenção no que está aqui? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este, já é o verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Quando nós entregamos a vida a Jesus, Ele nos ajuda a cumprir a cada um deles. Porque o amor de Jesus é querer nos salvar. Jesus quer nos salvar. E para isso eu tenho que entregar a vida a Ele e confiar nele e em suas ordenanças. Está aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, prontinha para nos servir. Então, esta é a carta de amor de Deus para cada um de nós. Verso 4, ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como eu vou apresentar que eu tenho fé, que eu sou nascido de Deus, que eu amo a Jesus Cristo, se eu sou desobediente? Então, não tem possibilidade, amados. Eu tenho que guardar os mandamentos. Eu tenho que entregar a vida primeiro a Jesus, em seguida guardar os seus mandamentos. Então, o verso 5 diz, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que ser Jesus o Filho de Deus? Então, amados, o próprio João, ele diz aqui, capítulo 2, verso 4, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E o verso 7, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. E que novo mandamento é esse que João fala? É o que sempre existiu. Por que novo? Porque está sendo novo para as pessoas que estão o ouvindo. Não é porque novo de criado. É porque é novo. A mensagem já é antiga, mas a pessoa nunca ouviu. Então, por que ele está dizendo novo? Porque está sendo novo para as pessoas que estão ouvindo naquele momento. Capítulo 3, verso 4, aqui diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Amados, é muito texto. Salmo 119, vamos aqui só falar alguns textozinhos para a nossa reflexão. Salmo 119, abra a sua Bíblia no Salmo 119. Essa era a Bíblia que Jesus tinha em mãos. Verso 1, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Verso 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Verso 6, então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Amados, em canto nenhum vamos ver um apóstolo, um discípulo, um profeta dizendo que deve se guardar aqui e anulado ali, de forma nenhuma. Todos eles, é um confirmando o outro. Versículo 9, de que maneira poderá um jovem guardar o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Verso 11, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se quer andar irrepreensível, esse é o ingrediente. Guarda no teu coração a palavra do Senhor para não pecar contra ele. Amém?
que Deus possa te abençoar e que possamos a cada dia estar seguindo a sua palavra em nome de Jesus. Que Deus possa te ajudar. Se eu pude te ajudar aqui em algum texto, que Deus te abençoe. E uma coisa eu quero dizer a você, compartilhe esse vídeo. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer melhor a palavra de Deus e que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento e em obediência, porque Jesus está voltando e Ele não quer deixar nenhum dos seus filhos para trás. Mas temos que querer muito, certo? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, logo logo o Senhor vai voltar e o teu desejo é que entregamos a vida a Ti e sigamos a Tua palavra, principalmente cumprir os Teus mandamentos. Perdoa nossos pecados, abençoe a cada filho, a cada filha Tua que está Te ouvindo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.